Ô, rapaz, rapaga. Enfim, eu assisti Furiosa, né? Faz tempo que eu assisti. Faz tempo eu enrolei pra gravar esse vídeo, mas já tem uns 10 dias aí que eu assisti. Foi basicamente na estreia, né? E, enfim, perguntas que no caso o filme lacra muito. É um filme que chega aos pés, que faz jus à Estrada da Fúria. É um filme necessário? A gente vai saber depois da vinheta. Não, brincadeira, não vai ter vinheta não, vai ser um vídeo rápido sem edição. Quer dizer, vídeo rápido aqui comigo não é uma coisa muito comum, né? Vamos tentar só dar um tapa aqui no topete, beleza? E boa. Galera, é o seguinte, sobre a questão de lacração ou não, eu nem ia fazer crítica desse filme, mas eu achei interessante porque ele serve como uma espécie de viela para a gente discutir essa questão aí de lacração no cinema, que é uma questão que tem tomado conta, né? Então, de um lado, nós temos o bonde dos lacrolas, que é a galera da esquerda, da Beautiful People, que é louca para vitimizar tudo, para problematizar tudo e tentar politizar tudo, que até então era a galera que politizava, né? A única galera que politizava, e agora nós temos a tribo dos nerdola, que também estão politizando tudo, estão querendo fiscalizar todo tipo de lacração, né? Para jogar um pouco o viés assim, um pouco não, bem mais para a direita, né? Para a direita política. E o que acontece é que isso tudo é muito chato, cara. É muito chato, porque começou sim por culpa da turma da esquerda. Isso foi culpa da turma da esquerda que começou a querer problematizar tudo, a querer, olha, porque esse filme aqui, Mad Max, o classicão, né, atuado pelo Mel Gibson, é um homem que atua, então é um filme misógino. Esse aqui é um filme misógino, né, uma série misógina. Por que tem que ser o homem branco heterossexual? Né? Por que não pode ser o negro? Por que não pode ser o quê? E começou muito esses porquês, cara, até que chegou uma hora que eles conseguiram realmente um pouco mais de abertura, que eu até sou a favor, sim, que eles tenham muito mais abertura, né? Contanto que não se façam de vítima, eles podem e devem ter mais abertura. Sou a favor de ter mais protagonistas negros, como tem ocorrido, né, em muitos filmes aí. Sou a favor de ter protagonistas mulheres, né, em muitos filmes, inclusive um filme de ação porrada como esse daqui. Não tem problema nenhum. Sou a favor de ter personagens gays e coisa do tipo. Só que é o seguinte, quando você quer impor isso daí, e quando você quer vitimizar, quando você quer falar que um filme ele é machista só porque é protagonizado por um homem, é racista porque é protagonizado por um branco, é um filme homofóbico porque é protagonizado por um heterossexual, isso é ridículo, cara. E a turma da esquerda pentelhou tanto nesse sentido que a galera da direita agora está se vendo no direito de pentelhar eles também pelo excesso de lacração, né? Então bastou um filme ser anunciado, o cara nem assiste o filme, é anunciado que vai ser protagonizado por um negro, é lacração. É protagonizado por uma mulher, é lacração. Protagonizado por um homossexual, é lacração. Pera lá, galera, pera lá, tá? Da mesma forma que nós temos o feminismo tóxico que sim existe, ele existe e infelizmente destrói, né, boa parte da sociedade. Nós temos também uma tentativa de resposta a esse feminismo tóxico que se tornou um machismo tóxico, que é o tal do Red Pill da vida, né? Mesmo os MGTOW, né? Tudo mais. E, cara, é absurdo, é ridículo isso daí, né? O que a gente tem que entender é o seguinte, o cara ele não é superior por ser homem, a mulher não é inferior por ser mulher. Existem seres humanos e seres humanos. Nós temos que pensar em indivíduos, né? Então, respondendo se Furiosa é um filme lacrola, não é. Se você acha que Furiosa é um filme lacrola, mas você pensa que Estrada da Fúria não é lacrola, tem alguma coisa errada aí com o seu conceito. Porque Estrada da Fúria, por exemplo, é muito mais lacrador e não acho que seja um filme lacrador. Só que se você for pegar assim para fiscalizar nos mínimos detalhes, você vai ver que Estrada da Fúria é um filme muito mais lacrador do que Furiosa. Estrada da Fúria é um filme com um grupo de mulheres querendo deixar o papel social de simplesmente serem mães. Elas estão ali para reprodução, são reprodutoras, nem mães são, porque os filhos são criados longe dela. Então a única coisa que elas estão ali é para servir de mãe, por Immortal Joy, isso daí no Estrada da Fúria, e é um grito de liberdade das mulheres que se voltam contra os homens, que estão certíssimas, cara.
Você vir para mim e falar que tá errado isso daí, a mulher querer ser além do que uma mera reprodutora, né, por assim dizer, você chegar para mim e dizer é ridículo, cara, entendeu? Coincidentemente, né, eu tô recentemente relendo o Orgulho e Preconceito, e digo coincidentemente porque eu comecei a reler Orgulho e Preconceito, a minha namorada começou a assistir uma série que é Bridgerton, né, que se passa no mesmo tempo do Orgulho e Preconceito e vou além. É uma série que, de certa forma, ela plageia um pouco o Orgulho e Preconceito, só que ela pega, por exemplo, o personagem da Elizabeth Bennet e divide em outros 3 personagens. Então tem uma aqui que é revolucionária feminista, a outra ama o cara que odeia, né? Ela odeia e ama o cara ao mesmo tempo, ela vai ter que aprender a conviver com isso. A outra já é uma coisa mais assim de família, que acho que tem que ser mantida a família, que de certa forma tinha a ver com a Elizabeth Bennet e por aí vai. E cara, você vê, tanto pelo livro, quanto pela série, quanto pelo filme também, né, protagonizado pela Keira Knightley e o Matthew McFadden, que é o próprio Orgulho e Preconceito lá 2005, você vê que a vida pra mulherada lá era o quê? Era esperar o próximo baile para correr atrás de homem para casar. Né? A própria família tinha uma pressão social que, ó, vai ter o baile tal, o fulano tal vai estar lá. Você vai lá, dança com ele, tenta mostrar que você vai ser uma boa esposa para ele, porque ele tem que pedir sua mãe em casamento. Então tinha essa pressão social para cima das mulheres, e isso é uma coisa ridícula. A mulher, ela não deve ser obrigada a casar com alguém caso ela não queira, tal como o homem, tá? Eu acho que assim, se um homem e uma mulher não querem construir família, querem tocar a vida sozinha, estilo MGTOW, mas sem a parte machista disso daí, ou no caso WGTOW, se fossem as mulheres, né? Woman Goals, enfim, a sigla deles lá. Eu acho que o homem e a mulher pode sim tocar a vida de forma individualista. Eles não são obrigados a terem uma família ou coisa do tipo, né? É ridículo isso daí. E era ridículo você imaginar uma sociedade que obrigava a mulher simplesmente a ir lá seduzir o homem, né? Porque a mulher tem que ser esposa. Tem que ser esposa e ponto final. E se você dizer para mim que feminismo ou o empoderamento feminino, que seja, são as mulheres lutarem por direitos iguais, tem coisa errada aí. Eu acho que assim, mulher querer ser mais do que homem, sim, é um lado tóxico desse empoderamento feminino que infelizmente está sim tomando conta desse tipo de pensamento hoje em dia, né? Seja feminismo, empoderamento feminino, mas essa coisa que mulher pode ir além e mulher tem mais competência que homem para além. Não, não é por aí, tá bom? Não é por aí. Isso daí é ridículo, tá? Agora, você dizer que uma mulher, entendeu, que mora, uma mulher, essa mulher aqui, que ela mora em um mundo, uma distopia pós-apocalíptica, em um mundo com clima opressor, o clima literalmente opressor porque é seco, né? E você dizer que uma mulher tentando simplesmente sobreviver a essas condições é uma mulher, uma trama de empoderamento feminista, ou coisa do tipo, eu acho que tem alguma coisa errada por aí, tá bom? Então assim, se Furiosa fosse um filme, Furiosa, né? Fosse um filme de uma mulher que derrota um monte de homem sozinha, que não tem ajuda de homem nenhum, que toca a vida, não, eu sozinha me dou conta disso tudo e não sei o quê. Tá, eu até acho que a gente poderia ter um feminismo aí, mas não é o que acontece, né? Nós temos a personagem da Anya Taylor-Joy, né? Ó, nome complicado. Nós temos a personagem da Anya Taylor-Joy simplesmente lutando para sobreviver em um mundo extremamente inóspito e contando com a ajuda de alguns homens. Ela é atrapalhada por muitos homens, mas conta com a ajuda de alguns homens. No Estrada da Fúria, ela contava com a ajuda do próprio personagem de título, né? Do Mad Max, né? O Max Rokatansky, né? Ela contava com a ajuda dele. Em determinado momento daquele filme, ele até salva a vida dela. Eu não vou dar spoilers, apesar que é um filme de 2015, mas tudo bem, não vou dar spoilers. Por várias vezes ele acaba salvando ela. Da mesma forma que nesse filme a gente tem
personagens masculinos que ajudam ela e salvam ela. A maioria dos personagens masculinos aqui são toscos porque a gente mora em um mundo tosco. E eles são produtos de um mundo tosco, que ajudam a tornar o mundo mais tosco ainda, né? Contrariando um pouco daquela coisa de o homem é bom, mas ele é corrompido pela sociedade. Não, o homem é ruim, ele é corrompido ainda mais pela sociedade e torna a sociedade pior do que já é. Então é mais ou menos isso que a gente vê aí em Mad Max. Não acho que seja um filme feminista, um filme de empoderamento feminino, nem nada do tipo. Então, essa questão aí, pra mim, lacra? Não, depende do que você chama de lacrar. Tá? Se lacrar é dizer que as mulheres elas têm que ter os mesmos direitos para lutar com os homens, legal. Eu acho que isso daí o filme tem. E não é negativo, não. Entendeu? Porque em momento algum mostra que o fato de ela ser uma mulher diz que ela é muito superior aos homens. Não, isso daí não acontece. Tá bom? Então, pedir pro pessoal que não assistiu, assista, tire suas conclusões, elenquem os apontamentos aí do filme que fazem dele um filme feminista ou lacrador nesse sentido. Beleza? Agora, com relação ao filme em si, né, que é o que importa. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso, né? Cara, o filme em si, você querer comparar com Estrada da Fúria, também tá errado. Por quê? Porque Estrada da Fúria tem um propósito que é o seguinte, a gente vai entregar uns personagens, bem dizer, já prontos, né? Durante o filme eles vão mostrando características que impeçam com que eles se tornem lineares, eles são personagens esféricos ou tridimensionais, né, como dizem, né? Deixam de ser personagens unidimensionais. Então a gente vai pegar um filme que tem ação do começo ao fim, é um filme frenético, é um filme cheio de tiroteio, explosão, bomba, pancadaria, carro batendo no outro, acidente automobilístico, assim, violentíssimo, coisa pesada, tá? Então nós temos um filme assim em Estrada da Fúria. Esse filme, como aqui a gente vê aqui, é um filme desta personagem. É um filme dela, tá? Então aqui é um filme de introdução de personagem. A gente tem uma Furiosa pronta, né, interpretada, na minha opinião, melhor ainda do que pela Anya Taylor-Joy, né, que é a personagem Furiosa interpretada pela Charlize Theron no filme anterior, na Estrada da Fúria. Nós temos uma personagem já pronta, que aos poucos ela vai revelando alguns detalhes da vida dela e boa. Aqui a gente tem o quê? A introdução a essa personagem, né? Então, Furiosa, como o próprio nome diz, né? Furiosa, a Mad Max saga, ou Furiosa, né? Uma saga Mad Max, é simplesmente um filme de introdução a uma personagem, tal como o filme do Han Solo lá em Star Wars, né? Ele é um filme de introdução a um personagem, né? Ele mostra como que o Han Solo veio se tornar o Han Solo. E Furiosa mostra como a Furiosa veio se tornar Furiosa. O que nós temos um problema aqui é o seguinte, isso é um problema mercadológico, tá? O filme Mad Max Estrada da Fúria, primeiro, ele não fez uma bilheteria espetacular. Ele foi um filme nichado, é um filme para determinado público. Os filmes da saga Mad Max não são filmes que atraem multidões aos cinemas. Isso daí a gente sabe muito bem. Estrada da Fúria também não atraiu. Foi um filme que se pagou, teve algum lucro e boa. Tá longe de ser um filme, um blockbuster ou coisa do tipo. Logo, se eles quisessem lançar um spin-off de Estrada da Fúria, eles tinham que ter feito isso daí com muita antecedência, cara. E foram fazer basicamente 9 anos depois de lançar Mad Max Estrada da Fúria. E 9 anos depois que você lança Mad Max Estrada da Fúria, ninguém mais sabe quem é Furiosa e pouco interessa saber quem é Furiosa. Entendeu? Então aí nós temos um problema mercadológico que a Warner não se preparou como deveria. A Warner deveria ter lançado esse filme, se Estrada da Fúria foi lançado em 2015, esse filme aqui deveria ter lançado no máximo, hein? 2018. No máximo. Beleza? Então, temos aí esse apontamento aí, essa puxada de orelha mercadológica. O filme como um todo, como eu disse, filme de introdução ao personagem, ele começa de uma forma bem interessante, né? A direção do George Miller, que o filme,
ele começa com uma câmera, né? Basicamente um plano plongé, por assim dizer. Eu já vou explicar a diferença entre plano plongé e tomada aérea. Você pode chamar aqui de tomada aérea que seja, tá? Ele foca no globo, né? O globo girando, para na Austrália, e aí o que ele faz? Ele faz um mergulho, né? Basicamente um zoom in, né? Para uma região e vai mostrando a Austrália, se aproximando cada vez mais do solo da Austrália, até que ele chega a um ponto que tem uma pequena vegetação desenhada no mapa, mas coisinha mínima, uma linha de vegetação no meio do Outback australiano. Para quem não sabe, Outback não é o nome daquela rede de restaurantes, além de ser o nome da rede de restaurantes, ele é principalmente o quê? O nome que dão ao deserto australiano, sendo que a maior parte da vegetação australiana é composta pelo Outback, tá? O Outback praticamente domina a Austrália. Então você imagina um fiozinho de natureza no meio daquele Outback, natureza que eu digo verde, né, por assim dizer, uma floresta, coisa do tipo. E já automaticamente ele faz o quê? Um plano plongé. O que é um plano plongé, Daniel? Cara, plongé em francês significa mergulho. Então, há muita gente que diz, e eu concordo com esse pessoal, que um plano plongé, para ser chamado como tal, ele não basta ter simplesmente a câmera apontada a 90 graus, né? Um ângulo extremamente reto do objeto que você quer filmar. Você tem que também ter o quê? Um mergulho, ou seja, a câmera, pelo menos a lente da câmera, tem que fazer esse zoom in de uma forma que mergulhe você naquilo que eles querem mostrar. A maioria dos diretores, diferentemente de uma tomada aérea, que simplesmente é uma tomada que fica assim sendo sustentada ou por um helicóptero que fica filmando por cima, ou por uma grua, ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Então isso daqui é uma tomada aérea, tá bom? E aqui é um plano plongé, quando a gente tem esse zoom in, depois de um ângulo de 90 graus. Muitos diretores fazem isso nos filmes, até com um viés mais espiritual, né? Que é quando querem mostrar, por exemplo, uma encarnação, né? Então o cara tá num plano superior, aí ele foca na Terra, dá um zoom in, e quando termina esse zoom in, você vê um bebê nascendo, por exemplo, ou seja, o cara foi reencarnado, né? É muito usado para esse tipo de situação, plano plongé. Aqui, o George Miller, ele utiliza como uma forma de nos mostrar um mundo extremamente inóspito, com um resquício de vegetação que seja, vegetação assim, a abundância que eles chamam no filme, né? E para ver o quão conflitante é aquela situação, né? Personagens totalmente rodeados por um deserto nada amistoso, que lutam por um pedaço de terra com um pouco de abundância que seja, né? E tudo isso gira em torno meio que disso no filme, tá bom? À medida que então o personagem vai desenvolvendo, eu não vou falar sinopse, porque eu particularmente não acho legal falar de sinopse para pessoas que ainda não assistiram ao filme. E esse é um vídeo sem spoiler, né? Então, beleza. A gente vê então o surgimento dessa personagem furiosa nessa vegetação, e a gente vê ela sendo desenvolvida ao longo do filme. Aqui nós temos um problema que para mim é basicamente o maior problema do filme e se torna assim cansativo nesse sentido. Eles focam muito na infância da Furiosa, entendeu? Foca muito na infância dela. E, poxa, você vê um filme, vai ser um filme interpretado pela Anya Taylor-Joy. Ela pouco aparece no filme, falando sério. Ela vai aparecer depois de 1 hora, ela vai aparecer no filme. Ou seja, metade do filme não tem ela. É um filme protagonizado por ela, que metade não tem ela. Então, não que faça uma falta absurda, porque eu, sinceramente, eu não entendo o hype que tem em cima dessa atriz, né? Eu não assisti o Gambito da Rainha, por exemplo, não posso falar nesse sentido, mas eu já vi a turma querer introduzir ela em tudo que é série importante e deram um jeito de enfiar ela na última temporada do Peaky Blinders. Eu não sei se ela tá na penúltima também, na última eu tenho certeza que tá, na penúltima não lembro. Mas deram um jeito de colocar ela lá, aí deram um jeito de colocar ela no Duna 2, fazendo um papel importante, né? Pra quem já leu Os Filhos de Duna, sabe que a personagem da Anya Taylor-Joy ali vai ser de extrema importância caso os produtores decidam continuar aí com a saga de Duna nos cinemas, né? Eu sei que Messias de Duna já está confirmado e resta saber se vão querer fazer Os Filhos de Duna, que aí sim
vai ter uma importância estratosférica a personagem da Anya Taylor-Joy. Enfim, eu não sei que tanto vem nessa mulher, né? Mas enfim, ela atuou bem aqui, beleza? E muita gente que foi lá só pra ver ela, que gosta dela por causa do hype, se ferrou. Porque ela aparece depois de 1 hora de filme. Por quê? Porque o filme passa 1 hora narrando a história da vida dela quando ela era criança. E cara, na boa, isso não desenvolve, não é interessante o bastante. Eu acho que esse desenvolvimento da infância dela daria pra trabalhar tranquilamente em 1/2 hora de filme. O filme seria muito mais dinâmico, muito mais fluido, né? E garanto que atrairia muito mais aí espectadores para o cinema. Se torna um filme por vezes até entediante, tá bom? Pelo menos nesse começo aí, na infância dela, no que mostra a infância dela, beleza? Agora, o que o filme tem de pior é isso daí, na minha opinião, e o que ele tem de melhor é isso aqui, até bizarro falar, mas é justamente o Chris Hemsworth. Por que bizarro? Porque é o seguinte, o Chris Hemsworth, ele já se mostrou ser um ator extremamente carismático, sem dúvida alguma, né? Mas está longe de ser necessariamente um ator extremamente talentoso, né? E aqui ele mostra o contrário, ele é extremamente carismático também, e ele mostra talento, cara. Entendeu? Ele compõe aqui um vilão, cara, o pessoal tá falando que é um vilão que a gente ama odiar, né? E bem dizer, é isso mesmo. Porque ele é aquele vilão desprezível, é aquele vilão que para conseguir o que ele quer não tá nem aí, ele usa gente da própria equipe dele, gente que segue ele piamente, ele usa essas pessoas como idiota útil, né? Que já que a gente começou falando no vídeo de esquerda, enfim, aqui, tá? Não sou fã de Olavo de Carvalho, tá? Muito pelo contrário, mas enfim, tá aí. E cara, o que eu vejo é que o Chris Hemsworth, ele tá muito à vontade nesse papel. Ele é um cara que ele transborda, ele demonstra, né, enquanto atua, uma certa fragilidade pelo que o mundo acabou tornando ele. E tem um diálogo sobre isso, próximo do final do filme, sobre, olha, a gente é assim porque a gente acaba sendo o quê? Um fruto desse mundo, né? Mas enfim, a gente discute isso em um outro momento. Então, ele é um cara que tá ali, ele foi simplesmente uma vítima daquele sistema, o que não justifica ele agir do jeito que ele age, tá? Só para constar, o filme em momento algum tenta isentá-lo desse tipo de culpa, mas assim, ele é um cara que ao mesmo tempo que ele tem ressentimento, ele tem alguns remorsos, ele é um cara que é malucão mesmo, ele transparece essa maluquez toda no tom de voz do Chris Hemsworth, né? Que ele fala no tom de voz meio caipirado, né? Aquele australiano dele bem arrastado, bem puxado, bem caipirão mesmo, que dão até um certo gracejo no personagem. E, de certa forma, o personagem mal cruel, que ele sabe ser mal cruel. O Chris Hemsworth, ele sabe demonstrar crueldade quando ele quer. Só que o que é mais legal disso tudo, cara, é que o personagem, ele tem algumas coisas que deixam ele mais assim próximos da gente, né? Que é o caso, por exemplo, de um ursinho que ele tem, né? Em determinado momento, no começo do filme, não é bem um spoiler, ele pega o ursinho, dá o ursinho pra personagem da Anya Taylor-Joy e fala assim, olha, pega esse ursinho, ele era dos meus pequenos. Ou seja, subentende-se que ele era dos meus pequenos, ou seja, ele já não tem mais pequenos. E se teve, ele teve no mínimo 2. Então é um cara que, no mínimo, perdeu 2 filhos ao longo da vida e tá totalmente amargurado com isso, tá? Tá totalmente amargurado. Talvez utilize dos seus trejeitos tirânicos e de déspota, né? Ele utiliza isso daí para maquiar essa fragilidade que ele carrega consigo, né? Muito provavelmente ele faz por isso. E o Chris Hemsworth deixa isso daí transparecer de uma forma muito interessante. A atuação muito boa dele, muito carismático, com um tom de voz adequado para aquele personagem. Né? Daí a importância de você assistir filme legendado, tá bom? Porque eu praticamente acho que você não pode analisar um filme se você assistiu dublado. Se assistiu dublado, você não... Como é que você vai analisar o tom de voz dos atores, que é uma das principais características que um ator encarna para interpretar seu personagem, não é? Então você tem que ter esse contato com o filme no idioma original.
para ver se o ator tá mandando bem ou não. E nós temos aqui o Praetorian Jack também, que é interpretado pelo Tom Burke, muito bom. Ele serve aqui como uma espécie de tutor da Furiosa e também quebra um pouco, né, ele é um contraponto a essa suposta inclinada do filme para um feminismo, né, que ele não chega a acontecer, e boa parte disso também por conta aí do personagem Tom Burke, Praetorian Jack, que serve como uma espécie de mentor, né, para Furiosa em muitos momentos, e funciona muito bem, cara. Também o cara carismático, atua muito bem, é o cara que tá disposto para sempre pronto pra ação, sempre pronto para meter bala na turma. O cara que tá com tudo, disposto aí a encarar todo tipo de perigo, né? O cara corajoso, que ele consegue demonstrar essa coragem, mas sem ser caricato. Esse que é o grande mérito aí do Tom Burke. E já que a gente tá falando de atuações e não falamos ainda de quem? Da Anya Taylor-Joy, né? Cara, a personagem dela aqui é uma personagem mais taciturna ainda do que a Furiosa do Estrada da Fúria. Então não tem muito que ela possa fazer, pelo menos quando ela fala, porque ela pouco fala, né? Ela é bem quieta, ela é bem calada, ela é bem reservada. Quando fala, ela consegue um tom de voz. Quando ela quer, às vezes, ser mais agressiva, ela consegue sem problema algum. Quando ela quer demonstrar uma tristeza maior, ela consegue também. Mas é até bizarro falar, a atuação da Anya Taylor-Joy tá mais o quê? Com os olhos. Eu acho que é por isso que chamaram ela, né? Porque, ó isso aqui, ó. Tem uns olhões bugalhados essa moça, né? Que muita gente fala, o olho dela é bonito, esse olhar dela, tal. Outros não acham, eu sou do time que não acha bonito, não. Mas tudo bem. Nada contra também, tá? Não tô dizendo que eu acho ela feia, tá? Mas um olho meio esquisito. Enfim. Dane-se, né? Isso não vem ao caso. Parecendo o Rubens Eval Filho, né? Começa a falar características dos atores em vez de falar do filme. Mas é que ela atua com olhar, né? Então até aquele olhar às vezes, de selvageria, porque ela é uma criatura selvagem, ela cresceu no meio da selvageria, por assim dizer. E, por outro lado, às vezes o olho dela demonstra medo, demonstra tristeza, demonstra coragem, demonstra muitas vezes agressividade, muitas vezes não, né? Em poucos casos, mas acaba demonstrando compaixão, né? Ela é uma atriz que nesse caso ela atua com olhar, acho que é por isso que chamaram ela para esse papel, porque a Furiosa aqui ela não tem espaço para fala quanto ela tem no Estrada da Fúria, porque no Estrada da Fúria ela tá sob o controle da situação. Aqui não. Aqui ela não tá sob o controle da situação. E no mais, cara, é um filme. A fotografia. Fotografia no deserto, ela dá ênfase a tons mais amarelados, né, para realmente mostrar a secura daquela região. E quando nós estamos à noite, dá uma ênfase maior a uma paleta de cores mais azulada, né, que mostra também um mundo escuro, né, à noite, totalmente escuro, iluminado apenas pelo luar e luz das estrelas. E, tipo, ao mesmo tempo que ele é escuro, você vê que é frio, né? Que o clima desértico é esse, é extremamente calor, insuportavelmente calor durante o dia, extremamente frio durante a noite, né? E o filme mostra isso com a fotografia dele muito bem concebida, mas nada que seja melhor que o Estrada da Fúria. E também, uma outra que a gente não pode deixar de comentar, logicamente, é o que? São as cenas de ação, né? Você vai assistir Mad Max, você quer saber como é que estão aí as cenas de ação. E, cara, eu vou dizer pra você, apesar de não chegarem aos pés, a verdade é essa, não chegam aos pés de Estrada da Fúria, não chega aos pés de Estrada da Fúria, são cenas de ação muito boas, são cenas de ação que funcionam bem, tem tiroteios muito legais aí, tem até uma cena muito bonita, muito bem concebida, né, que acabou saindo até alguns pôsteres do filme, que é ela escondida atrás de um portão de ferro, enquanto fica alguém com lança-chamas tentando pegar ela e fica aquele fogo passando pelo vão do portão, quase que pegando ela ali, né? Você vê em qualquer trailer vai ter isso daí. Qualquer trailer, vários pôsteres vão ter essa cena aí, né? Que é uma cena que chama atenção, uma cena bem, plasticamente até bonita, diga-se de passagem, né?
É um filme com muito tiroteio, é muito bacana isso daí. É um filme que muitas vezes ele tem umas cenas de ação quase tão eletrizantes quanto de Estrada da Fúria, porém, eu digo, a Estrada da Fúria, ela foi filmada toda, quase todo o filme, né, em efeitos práticos, ou seja, poucos efeitos visuais. Aqui a gente já tem muito mais CGI, a gente já tem muito mais green screen, a gente já tem muito mais recursos tecnológicos sendo usados, então não tem aquela fluidez que a gente tem no filme Estrada da Fúria. Estrada da Fúria é um filme que, além de ter ação de início ao fim, é um filme bastante fluido. Furiosa não segue nesse mesmo naipe. Mas porque ele nem quer seguir. A verdade é essa. É um filme que, como eu disse, tem uma proposta diferente de Estrada da Fúria. Estrada da Fúria tem proposta de ser um filme eletrizante do início ao fim. Esse aqui tem o propósito de ser um filme de introdução a personagem. Só. Não é um filme de ação frenética ou coisa do tipo, tá? É um filme que introduz uma personagem, coloca uma cena de ação ou outra para deixar a gente entretido e boa. Os efeitos aqui não são todos práticos, a maioria não é prático, aliás, o que prejudica essa fluidez, mas tem uma cena em específico que ela é muito boa e é uma das cenas de ação, se não a cena de ação mais rápida do filme, que é quando determinado grupo vai tomar o caminhão de um outro grupo, né? Então você vê essa cena e o George Miller é excelente nesse momento, que ele filma em um único plano, ele usa basicamente um plano geral, né? Filma de longe essa cena, o caminhão andando lá no fundo, e do caminhão passar pela lente da câmera dele, ele vai fazendo uma panorâmica, né? Conforme o caminhão vai passando. O caminhão sair daqui, do início da panorâmica até o final da panorâmica, a cena de ação já correu toda de uma única vez, sem um único corte que seja, e eu achei isso incrível, cara, achei genial, né? Porque é uma cena que envolve até uma quantia numerosa de participantes, né? E ela é muito bem executada, muito bem filmada, a câmera acompanha, é tudo muito bem ensaiado. Todo mundo ensaia muito bem, todo mundo acompanha muito bem, é uma mise-en-scène espetacular, cara. A mise-en-scène dessa cena é simplesmente maravilhosa mesmo, muito boa, vale a pena, cara. Sensacional, tá bom? Sensacional mesmo. Outras cenas de ação também muito boas, tal, eu não vou ficar falando muito delas aqui, mas são cenas de ação que deixam a gente, né, faz com que a gente se sinta excitado no cinema com aquela coisa toda. Repito, não chega aos pés de Estrada da Fúria, mas ainda assim tem tranquilamente fôlego para sustentar a gente até o fim. E isso depois de você passar por 1 hora desnecessária de introdução da personagem na infância dela. Eu acho que esse filme deveria ter muito mais Anya Taylor-Joy, já que ela foi basicamente a principal do filme. Deveria ter uma meia hora a mais com a personagem dela, pra gente realmente acompanhar a Furiosa de verdade mesmo. A Furiosa, depois de passar por aquele vitimismo da infância que ela teve, uma Furiosa mais aguerrida, mais sangue no zóio, né? E que baita zóio, né? Meu Deus do céu. Enfim, é isso, né? É um filme que faltou aí os efeitos práticos, mas tem ação o suficiente para motivar a gente aí seguir em frente. É um filme que vale sim seu ingresso, tá bom? Mas ao contrário de Mad Max Estrada da Fúria, que levaria tranquilamente nota máxima, 5 estrelas de 5 ou 4,5 de 5, enfim, esse daqui é um filme que eu não posso dar uma nota maior do que 4 de 5, tá? É um filme que tem suas falhas, já relatei todas aqui, porém é um filme empolgante, com um vilão espetacular, muito bem atuado. Do George Miller, é que assim, Furiosa não tá tendo muita bilheteria, né? Então dificilmente Warner vai dar carta verde para eles saírem por aí fazendo o filme da saga Mad Max, né? Mas o George Miller poderia focar em um filme com o The Mentor, né? Que é o personagem do Chris Hemsworth. Poderia focar também um pouco mais no personagem do Tom Burke, né? Mostrar o passado dele, no caso que é o Praetorian Jack, né? E eu acho isso. E focar também na tal da Guerra de 40 Dias, né? Porque aqui tem uma tal da Guerra de 40 Dias que acontece, só que ele passa muito batido por essa guerra. Eu acho que propositadamente até, porque eu ouvi dizer que a Warner estava a fim de lançar outras prequelas
do Estrada da Fúria, né? Filmes que ocorrem antes do Estrada da Fúria. E muito provavelmente a Guerra dos 40 Dias aí que ele cita é uma delas. Enfim, um filme com ação bacana o suficiente para prender a gente até o fim, porém falta um pouco mais de desenvoltura esse início para pegar o espectador logo de início. É um filme que demora para pegar. Na verdade, ele pega o espectador no início, mas depois desapega, fica um tempão e só depois de muito tempo ele volta a pegar o espectador, né? E eu digo até o momento. Momento é quando nós temos uma elipse. Elipse é um tempo ocultado no cinema, tá? É quando você corre, você avança na linha de tempo narrativa e deixa isso oculto, né? E a gente vê essa elipse sendo feita com um galho de árvore que vai crescendo assim, né? Que sustenta um chumaço de cabelo ali. Você assistiu o filme, você já vai saber do que eu estou falando. Enquanto esse galho de árvore vai crescendo, né? Vai florescendo cada vez mais, a gente vê que conclui, né? Através de time-lapses também, que filma esse galho crescendo, a gente conclui que passaram lá anos e anos. Então, a gente juntou duas coisas excepcionais do cinema, que é uma elipse, né, e uma série de time-lapse. E só isso faz que mereça você ver o filme, porque é um filme, como o cinema funciona muito bem. O George Miller é realmente um baita diretor, ele manja realmente. Tem aquelas cenas que tinha no próprio Estrada da Fúria, que a câmera tá filmando a traseira do caminhão, aí depois sai, volta para cá e vem para frente, aí ele avança com a câmera e faz um traveling para cá, outro para lá, e uma panorâmica assim. Enfim, o George Miller, ele é um gênio em filmar cenas de ação. Repito, nada que chegue aos pés aí do Estrada da Fúria. Porém, tem realmente muita qualidade e vale sim a pena você assistir. Então, para Furiosa, eu dou aí 4 estrelas de 5 por esse vídeo. É isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.